A sala Isabel Pimentel de Cacho Pinto tem a alegria de receber Magno Martins, blogueiro do Nordeste, está lançando, aliás, que lançou este livro na Academia Brasileira de Letras e vai lançá-lo no, no Congresso, né? Em Brasília, não é isso, Magno? Olá, grande Neumann de Pinto, prazer, alegria enorme estar aqui com você. Lançamos no Rio de Janeiro no último dia 24 de agosto e estamos lançando em Brasília na terça-feira, 26 de setembro. Vai ser no Salão Nobre do Senado Federal. Marco Maciel foi senador por 3 mandatos, portanto, 24 anos como senador da República. E Brasília é o território dele, né, Neumann? Ele foi, tá aqui o livro, ele foi, além de senador da República, a passagem de Marco Maciel por Brasília mostra ele como ministro do MEC, Ministério da Educação, da Casa Civil, presidente da Câmara dos Deputados e vice-presidente de Fernando Henrique Cardoso por 2 mandatos consecutivos. A figura de Marco Maciel dispensa apresentação. Agora, ele tinha, meu caro Neumann, pouca literatura sobre a trajetória política dele. Aí você veio suprir essa lacuna. Antes de chegar no livro, eu queria saber a tua atividade. Você tem um blog, você tem 65 anos, é casado, tem quantos filhos? Eu tenho 4 filhos, Neumann. Quatro filhos. Já tem Dois neto? que moram nos Estados Unidos e 2 que moram aqui. Tem o primeiro neto lá nos Estados Unidos. Ah, netinho americano. Yankee. Bom, É, quantos livros você já publicou, Mário? Neumann, esse é o nono livro. O Nono primeiro livro. livro que eu fiz, o primeiro livro que eu fiz chama-se O Nordeste que Deu Certo. Eu percorri 10 mil quilômetros do Nordeste para mostrar a pujança econômica da região, dos 9 estados da região. Em cada estado, eu explorei algo, uma vertente positiva da região. Porque antes, Neumann, de você só ouvia falar na nossa região, você é do Nordeste, você é paraibano, eu sou pernambucano, e tudo que a mídia nacional dava era de seca, de miséria, de atraso, enfim, como se nós fôssemos o entulho desta nação, o enteado da nação. Aí eu mostrei nesse livro, com o prefácio de Ciro Gomes, na época, Ciro Gomes era governador do Ceará, eu mostrei em cada estado do Nordeste um perfil econômico da região. Lá no Ceará, por exemplo, de Ciro Gomes, eu mostrei a transformação do Ceará, daquele estado de coronéis, de César Caos e tal, tudo, até o estado empreendedor do Tasso. Bom, você, além do blog, você tem 22 emissoras de rádio aí no Nordeste, é isso? Você tem uma cadeia de rádio, né? Eu atuei, Neumann, por muito tempo em Brasília. Eu fiz a campanha de Marco Maciel no colégio eleitoral, quando ele foi candidato à presidência da República, que retirou o nome em apoio a Tancredo Neves. Eu percorri o país inteiro com Marco Maciel. E, ao fim disso, eu fui morar em Brasília. E lá eu trabalhei no Jornal do Brasília, no Correio Brasiliense, no Globo, na Agência Globo, na Agência Meridional. Fundei a primeira sucursal de um jornal do Nordeste em Brasília, o Diário de Pernambuco. Fui presidente do Comitê de Imprensa da Câmara e cobri todos os fatos importantes, relevantes do país, desde as diretas já até os dias de hoje, Neumann. Eu vivo mais em Brasília do que aqui no Recife. Diário de Pernambuco é o jornal mais antigo do Brasil em circulação, né? Ainda circula o Diário? Bicentenário. Não, ele Bi- circula, Neumann, circula impresso ainda muito precário e tem o site, né? O portal do Diário de Pernambuco, que é um jornal ainda não é mais dos diários associados, foi adquirido por um grupo aqui no estado e perdeu aqui a condição de líder no estado, primeiro para o Jornal do Comércio e agora a Folha, do nosso amigo Eduardo Monteiro, que é um jornal muito expressivo aqui em Pernambuco. Mano,
como é que surgiu a sua ideia de biografar? Não, eu conheci muito bem o Marco Maciel e seus discípulos, né? E a diferença dos discípulos do Marcos para as pessoas que o conheciam socialmente é que quem conheceu socialmente chama de Marco Maciel. Os discípulos todos chamam de Marco Antônio, né? Que lembra, inclusive, o grande personagem que diz o monólogo, que eu considero o texto mais bonito que um homem já escreveu, que é de Júlio César, a peça de William Shakespeare, o discurso de Marco Antônio, dentro do cadáver de Júlio César, na escadaria do Senado. Você chamava Marco Antônio de Marco Antônio ou de Marco Maciel? Marco Marcel. Agora a viúva Ana Maria, eu fiz com ela um depoimento de 10 horas, exclusivo para o livro. Ela o tempo todo era Marco Antônio. Por que Marco Antônio? Por que Marco Antônio? Por que Marco Antônio? É, Então, e essas pessoas que chamavam Marco Antônio eram as pessoas tinha, muito próximas a eles. A ele. exatamente, Gustavo Krause, Joaquim Francisco, Zé Múcio Monteiro, os discípulos dele, aqueles que fundaram a dinastia Macielina, não usavam Maciel, usavam Marco Antônio. Anchieta Elcias, toda essa turma, né? Anchieta Elcias, exatamente. A escola, como você falou bem, a escola marcialista. Isso é Macielista. uma escola importante. Isso é uma escola importante, viu, Neumann? Porque é a escola da probidade. O maior exemplo que Marco Marcel deixa para o país é a probidade. É não roubar, não mentir. Marco Maciel foi o político, talvez, Neumann, que ocupou os cargos mais importantes desse país. Ele foi Vai, deputado é, estadual em Pernambuco, enumera aí. Deputado foi estadual em Pernambuco. deputado estadual em Pernambuco, deputado federal, presidente da Câmara, senador da República, governador de Pernambuco, ministro por duas pastas, Educação e Casa Civil, e vice-presidente da República por dois mandatos, com o Fernando Henrique Cardoso. E ao longo desse tempo, se você vasculhar a vida de Marco Marcel, você não vai encontrar nenhum pecado mortal na trajetória dele em relação à questão que hoje está muito conhecida como ficha limpa, né? Que o país É, tem de é, ficha suja é um negócio impressionante. a pobridade, a probidade e a pobreza, né? Porque para mudar para Brasília, ele teve que vender a casa do Recife para comprar um apartamento em Brasília, como você conta no seu livro, né? E é uma coisa que não existe, porque qualquer político hoje tem uma casa na sua cidade, uma casa na capital do seu estado, um apartamento em Brasília, uma casa em Paris, é ou não é? Pois é, em Miami, casa em Miami. Não é? Marco É uma, Maciel Marco Maciel, por isso que o livro chama assim, né, mano? O estilo Marco Maciel, porque era um estilo diferente. Por exemplo, ele só teve um carro em toda a vida dele, um Opala. Então, quando ele foi comprar esse Opala, o cara chegou para vender o Opala a ele e tal, ele se agradou do carro e tal, e ele perguntou a ele se ele podia dividir o carro em 6 mensalidades com o vencimento da data da poupança dele. Isso não existe. E político, eu não conheço nenhum político assim, né? Não é verdade? pois é, agora eu queria que você contasse dois números que você cita algumas vezes no livro, que mostra que Marco Maciel foi presidente da República durante mais dias do que o Jânio Quadros, que renunciou no oitavo mês de 61, depois de ter tomado posse. Não me lembro, acho que na época já era janeiro, não sei se era março. Né? O certo é que o Marco parece Marco Antônio, né? Parece que você, na sua conta do livro, aí, me faz essa conta de novo aí. Olha, Neumann, ele exerceu a presidência da República por 86 vezes. O Jânio me parece que só ficou no cargo 3 meses, não é isso? Isso. Isso. Ele ficou, somando tudo, ele ficou 4 meses e 10 dias no É. cargo. Durante esses 86 dias, essas 86 vezes que ele ocupou a presidência da República, com um detalhe. Fernando Henrique, quando voltava das viagens, dizia, e deu uma entrevista dizendo, Marco Maciel, eu viajava tranquilo e voltava tranquilo, porque Marco Maciel nunca conspirou.
nunca puxou o meu tapete, nunca foi desleal. Ele era de uma lealdade canina. E outra coisa, Neumann, a descrição era um negócio impressionante. Ele não despachava no gabinete de Fernando Henrique Cardoso, lá no quarto andar, no Palácio Planalto. Ele ficava lá do subsolo, do anexo 2 do Palácio Planalto, onde funcionava a vice-presidência da República, e de lá não saía, mesmo sendo presidente da República. De fato, e de direito. Me conta aí uma coisa do Marco Maciel, né? O Marco Maciel teve. Nós falamos aqui da probidade, da pobreza dele, mas tem uma característica que a viúva lhe contou, que ele simplesmente não comia, né? Isso explica talvez um fenômeno. Todo o ser humano, todo homem, perde o direito de usar o terno do casamento porque está apertado. Ele foi o único que eu conheci, pelo menos, que não usava mais o terno do casamento porque estava folgado, né? Quer dizer, ele estava mais magro, né, ao longo que ele não comia mesmo nada, ele não comia. Não bebia, não comia, não dormia. Como Eu é lembro que, um como é, episódio, eu lembro um episódio no livro, Neumann, que ele estava com um assessor dele trabalhando, e já era quase 3 horas da tarde, 2h30 e tal, e o assessor morrendo de fome. Disse, "Não, vamos comer ali um sanduíche e tal", pararam lá numa birosca e tal. Aí ele mesmo, Marco Marcel, por favor, senhor, traga um sanduíche e uma coca. Ele disse, mas excelência, nós somos dois. Como é que você pede um sanduíche? Não, a gente divide aqui no meio, porque a gente está muito apressado, não pode perder tempo. conta aquele episódio que você conta no livro, com o nosso amigo Aloysio Sotero, que chegou em casa Puxa, a meia-noite e Luiz, 2 horas da manhã ele estava ligando para ela. a Luiz Sotero era secretário de Agricultura do governo Marco Marcel. Marco Marcel foi nomeado por Ernesto Geisel em 78 e ficou no governo até 82, quando ele teve que sair para disputar o Senado e Roberto Magalhães, o governo de Pernambuco indicado por ele. E as reuniões se estendiam até meia-noite, 1 hora da manhã e tal. E um certo dia, a Luiz Sotero estava nessa reunião, tinha uma viagem ao Rio, no dia seguinte, às 7 da manhã, tinha que estar no aeroporto. Aí ele saiu da reunião, 11h30, meia-noite. E quando foi 1h30 da manhã, Marco Marcelo ligou para a casa dele, para checar uma informação. E a mulher dele até disse, não, excelência, ele está dormindo, ele chegou morto aqui e tal. Ah, me desculpe e tal. Quando foi 2 dias depois que ele voltou do Rio, ele disse, Sotero, você é muito eficiente, capaz, trabalhador, você só tem um defeito, você é muito dorminhoco. Uma vez ele me ligou, assim, bem tarde da noite ou cedo da manhã, tipo de madrugada, 1 hora e tal, para me pedir, eu era editor, era um dos sócios de uma editora chamada A Girafa, para publicar um livro de um cabo eleitoral dele aí no interior de Pernambuco, não me lembro mais quem era. E eu expliquei para ele que eu era um sócio quase que figurativo, porque quem escolhia os livros tinha um planejamento para isso era o Pedro Paulo de Sena Madureira, que não admitia interferência, né? Ah, mas ele. Tudo bem. O dever dele como eleitor, ele cumpriu, né? Falou comigo, só, olha, eu tenho um amigo que é editor, né? Mas, olha, além desse caso do Ô, Neumann, Sotero, Neumann, diga, Neumann, Cândido, tem diga. uma história também muito boa dele, engraçada, é que ele fazia livro, né? Editou vários livros e tal, e estava dando aqui uma noite de autógrafo, tá aquela fila enorme, gente pra caramba, e um prefeito do interior aqui do Sertão só consigo pegar o autógrafo dele às 2h30 da manhã. Aí ele deu um autógrafo e tal, o prefeito leu, ficou emocionado, disse, agora, excelência, faça um favor. Isso o que é? Ele disse, bota aqui a hora no final do prefácio, porque a minha mulher não vai acreditar nunca que eu estive no lançamento às 2h30 da manhã. Agora, você não falou aqui, mas ele foi. Primeiro, ele foi governador biônico. Segundo, ele elegeu Roberto Magalhães, sobrinho de Agamenon Magalhães, talvez o maior líder político de Pernambuco no século XX, né? Numa disputa que era considerada perdida para Marcos Freire, que era muito popular e era certo como eleito, né?
mas houve um incidente que hoje se atribui ao, ao SNI, um incidente desagradável que tirou o Marco da disputa e o Roberto terminou governador e sendo mais vezes governador. E foi eleito, ou seja, o governador biônico conseguiu eleger o seu sucessor na urna. Né? Mas esse apelido de filhote da ditadura devem ter usado muito nas campanhas contra ele, né? Com certeza. Em qualquer campanha que Marco Marcel entrasse aqui em Pernambuco, ele só perdeu uma eleição, né, Vani? Foi a de 2010, quando ele disputou a reeleição para o Senado. Era um político extremamente vitorioso. Nunca havia perdido a eleição. E foi a partir dessa derrota que ele começou no processo de Alzheimer, de depressão, que acabou virando o Alzheimer, que ele conviveu durante 10 anos com essa terrível doença. Mas Marco Maciel elegeu Roberto Magalhães e derrotou Marco Freire, porque Marco Maciel foi um excelente governador de Pernambuco. Naquela época, Neumann, de dificuldades, Marco Maciel fez 100 mil casas populares em Pernambuco. O secretário era José Jorge, que foi ministro dele, ministro de Fernando Henrique Cardoso. Marco Maciel implantou a telefonia em todos os municípios de Pernambuco. Ele, Mas aquela tel, você registrou no seu livro, imparcialmente, o fracasso do plano habitacional, né? Isso, durante o não, governo eu dele. registrei, eu fiz um registro do fracasso dele no programa de Desculpe, irrigação de não, água. Não, de habitacional. Água. perenização dos rios. O projeto da Asa Perenização Branca. dos rios. Ele tinha um projeto enorme, inclusive Luiz Gonzaga fez a música e tal, que Marco Maciel estava levando água para o sertão e tal e tudo. E o projeto dele era perenizar rios, juntar as bacias de um rio com o outro, através da. Como faz hoje a transposição do Rio São Francisco. E essas barragens, as primeiras que foram feitas, elas foram embora. Então viraram as barragens Sonrisal. Foi um projeto que não deu certo. Mas ele tinha na cabeça a ideia de levar água para o sertão e a intenção era muito boa. Embora não tenha dado certo, mas a intenção dele e a preocupação dele era combater. Era combater, levar água para o sertão. Por exemplo, o Pajeú é perene ou é É seco. interrompido? Não sei. É o segundo maior rio seco do mundo. Acho que perto para o Ele Jaguaribe, tentou não é isso? perenizar o rio Pajeú. Tem barragens hoje ao longo do rio Pajeú, só que elas não ligam uma com a outra. Então não há esse projeto de ligação de bacias, como aconteceu agora com o Rio São Francisco, né? Se eu não me engano, o rio seco mais maior do mundo é o Jaguaribe, no Ceará, né? Que é vizinho a Pernambuco, e aliás, vizinho ao Pajeú também, passa perto lá. Em Oroz passa perto ali de Pernambuco. Mas me conta uma coisa: como é que ele respondia aos os adversários que o xingavam de filho de ditadura para coisa pior ainda? Como é que ele. Qual era a resposta que ele dava? Olha, Neumann, essa questão política, ele tinha uma coisa que chamava-se não fulanizar. Não vamos fulanizar. Ou seja, não vamos personalizar os adversários. Responder aos adversários na mesma moeda, né? Então, ele fugia desses embates, ele preferia dar respostas mostrando o que ele fez, o que ele fazia, como era a vida dele e tal e tudo. Ele sofreu aqui um duro embate aqui na campanha dele para o Senado em 1990. Eu coordenei a campanha de Joaquim Francisco para o governo de Pernambuco em 90 e Marco Marcel foi candidato a senador. E faltando 15 dias para a eleição, se produziu aqui um chamado guia eleitoral, porque aqui em Pernambuco chama-se guia eleitoral, né? Que é a É, o- é, propaganda o- eleitoral no rádio, o horário eleitoral, que chamam de o horário gratuito, mas eleitoral. não é. É. Aí produziram uma peça aqui violenta em cima do Marco Maciel, chamando ele de filhote, da ditadura, de direita, de esquema, de... Eu só não chamava ele de arroz doce. E ele, pressionado pelos assessores na época, para ter que dar uma resposta dura, ele não deu.
E tem até uma frase no livro que ele diz: eu não tenho inimigos na política, eu tenho adversários. Então, ele não tratava os adversários como inimigos ferozes, com a mesma moeda. Tratava com É. a moeda da resposta política. Hoje o Brasil não tem mais adversários políticos, só tem inimigos políticos. Com a polarização, que ele, para a felicidade dele, da viúva, dona Ana, ele não chegou a conviver por causa da terrível. Eu tenho uma experiência com Alzheimer em casa. A minha mãe morreu depois de 10 anos de Alzheimer, eu com 92 anos, com 10 anos de Alzheimer, mas ele foi poupado de ver o Brasil no contrário. Ou seja, é, ele está fazendo falta, né? Olha como faz falta Marco Maciel, Neumann. Ele apagou muito incêndios, Neumann, durante o período da redemocratização do país, quando ele criou a Frente Liberal em apoio a Tancredo Neves, achando que Paulo Maluf seria a continuidade do sistema, ele começou a operar como um bombeiro nesse país. Eu conto lá no livro que havia uma reunião na casa de Ana Maria, a viúva, e Tancredo era frequentador assíduo da casa de Marco Marcel, só via na casa. Tancredo, você sabe que ele não falava ao telefone, né? Ele Ele preferia as falou, conversas. ele falou para mim, o Tancredo, sempre que vinha a São Paulo, jantava comigo, Roberto Guzmão, Mauro Guimarães, num restaurante chamado Four Seasons. Aí disse: esse governador Franco Montoro, tão boa gente, mas ele fala muito ao telefone. Não se deve falar nada ao telefone, nada. É verdade. E hoje em dia, Neumann, hoje Hoje em em dia dia, os então, celulares tudo grampeado. Moro, Dallagnol, a Operação Lava Jato inteira, todo mundo. Agora, conta aquela história. Uma das pessoas mais engraçadas que eu conheci na minha vida foi o Fernando Lira. Uma vez eu estava num restaurante, um Mosteiro, quando eu fui receber um prêmio na Academia Brasileira de Letras pelo meu romance, O Silêncio do Delator, e apareceu o Fernando Lira como assessor de imprensa dele, que dirigia aquela revista Continente Cultural. E o meu neto, Pedro, estava abusado e tal, mas o Fernando começou a contar a história de Caruaru e o menino ria, rapaz, ficou fã número um do Fernando Lira. Conta aquela história, como é que o Fernando Lira. Não, primeiro começa com o Pedro Simão, depois termina com o Fernando Lira na campanha do Tancredo pela União do Brasil. Maravilha. Marco Maciel estava na casa dele com Tancredo, Sarney, George Bonhausen, várias lideranças que estavam trabalhando ali pela candidatura de Tancredo Neves. E de repente entra Pedro Simão no apartamento do Marco Marcel, com aquele cachimbo dele e tal, e pergunta, aí dá um grito lá, Simão, que bom que você chegou, qual é a imagem do Sarney lá no Rio Grande? Ele disse, é de tudo que não presta. E o Sarney estava na reunião. Aí o Sarney ameaçou renunciar à condição de candidato a vice Tancredo. Quem Quem apagou o é? incêndio? Quem apagou o incêndio? Quem Marco, apagou o incêndio? Marco Maciel. Marco Maciel. E teve outro episódio também terrível, E o porque o Lira? O Jorge Lira? Bonhausen foi. O Lira? O Não, Lira? O que é que o Lira disse antes do do Lira, Tancredo? É, antes do Lira, é. o Jorge Bonhausen foi acusado pelo ACM de roubar o partido. A ACM chamou o Bonhausen de ladrão, disse que ele estava assaltando o PFL. E a ACM chegou na iminência de deixar o partido, uma confusão terrível e tal e tudo. Aí o Marco Marcel entrou no circuito, convenceu a ACM a fazer uma carta de retratação a Jorge Bonhausen. Essa carta chegou a Jorge Bonhausen. Jorge Bonhausen não gostou dos termos. Marco Marcel voltou à ACM, pediu para ele melhorar a carta. A ACM se curvou a Marco Marcel, fez a carta como Jorge Bonhausen queria e acabou a briga. Pacificou ele de Bonhausen, pacificou Bonhausen com o ACM. E do Fernando Lira, que Fernando Lira, ele foi um dos principais responsáveis pela candidatura de Tancredo Neves, né? Dizem que ele foi ele o inventor da candidatura de Tancredo. E ele chegou a buscar o apoio de Marco Maciel. Ele achava que o Marco Maciel seria tinha uma figura importantíssima nesse processo.
Aí fez uma reunião com Everardo Maciel e Cristóvão Buarque, os três, para tentar trazer o Marco Maciel. E convenceram o Marco Maciel a entrar. Aí, quando levaram para Fernando Lira a notícia de que o Marco Maciel ia entrar no processo, Fernando Lira pegou o telefone, ligou para Tancredo e disse: pode preparar a beca, que você é o presidente da República. Olha, neste fim de semana, eu comecei a, a leitura do meu YouTube, do meu YouTube, né, com uma leitura do blog em que você chama o Marco Maciel de bombeiro. O Brasil não tem incendiário de mais e bombeiro de menos depois da morte do Marco? Com certeza. O Michel Temer tentou fazer esse papel no governo de Bolsonaro. Eu me lembro que eu fiz uma entrevista com o Michel Temer, ele até dizendo que o Jair Bolsonaro precisava de um articulador para quebrar essas tensões, e o Michel Temer é muito bom nisso. Tá? O Michel Temer é muito bem articulado. Michel Temer conhece os deputados um por um, pelo nome e tal, tudo. Ele tentou ajudar Marco Maciel. Ele tentou ajudar o Bolsonaro e não conseguiu. E o Lula, ele tem agora no governo dele também, eu acho que falta ao Lula também nesse governo o que faltou aos governos anteriores. Ninguém teve o Marco Maciel como teve o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso disse. Olha, o Sarney, voltando lá a Sarney, que ele também deu um depoimento para o livro. Ele disse que tirou o Marco Maciel do MEC para a Casa Civil para apagar os incêndios do governo dele. Porque aquele foi um governo de muita dificuldade, o Sarney. Sarney fez o governo da transição, né? E ali todo dia tinha uma crise. E o Marco Maciel estava lá para apagar os incêndios. Fernando Henrique disse que Marco Maciel era o vice do sonho de todos os presidentes. Você vê que hoje a articulação política do Lula, você não tem esse cara que quebra essas tensões. Como também não teve lá o Jair Bolsonaro, a Dilma também não teve, né? Ele faz muita falta, Dilma. Como é que foi? Nós estamos aqui nos minutos finais da entrevista, mas eu não queria terminá-la sem você contar a sua emoção quando lançou o livro do você chama Marco Maciel e a dona Ana chama de Marco Antônio, todos os marcialistas na política, né? Como é que foi a sua emoção na academia, onde o Marco Maciel era herdeiro, né, da cadeira que foi do Roberto Marinho, ele assumiu no lugar do Roberto Marinho na Academia Brasileira de Letras e foi substituído por um pernambucano, por um recifense, Zé Paulo Cavalcante Filho, que também é personagem, é entrevistado no seu livro. Mas você se sentiu em casa lá na academia, como certamente ele se sentia, porque na verdade ele se sentia em casa em qualquer lugar, na casa de qualquer eleitor. Era. Marco Maciel tinha a ABL como se fosse a casa dos sonhos dele, né? Porque o Marco Maciel era um personagem intelectual, né? Marco Maciel escreveu vários livros, Marco Maciel lia demais, extremamente amigo do Roberto Marinho, sucedeu ao Roberto Marinho na ABL, a cadeira 39, que hoje é do José Paulo Cavalcante, como você falou, Neumann. Então, não é fácil você entrar ali, naquela casa de literatos, de gente famosa, de gente que começou lá atrás, como Machado de Assis, Raquel do Queiroz. É uma emoção muito grande, meu mano. É uma emoção muito grande e foi extremamente positivo, porque, embora o Rio não seja aquele ambiente meu, porque onde é que eu transito bem? Brasília e Recife. São meus dois territórios. Eu não tenho muita relação com o Rio. E lá, Neumann, eu ainda autografei 204 livros. Foram mais de 300 pessoas lá, ao Na lançamento casa de lá na BL. Machado. Na casa de Na casa. Machado de Assis. E agora, Exatamente. É, agora, como é que você vai resistir à emoção de lançar no Senado? Porque se você olhar bem, o que mais preencheu a vida do Maciel foi o Senado. E ele era um senador, parece um senador inato. o senador. E tinha Neumann, assim, ele gostava tanto do Senado e ele conhecia, porque o Congresso, você circula bem no Congresso, eu estou há 40 anos circulando no Congresso e eu não conheço o Congresso todo. Porque aquilo é uma coisa, parece uma cidade aquilo ali. Né? E ele descobria, assim, espaços interessantíssimos. Quando ele começou a montar a candidatura de
Tancredo Neves, ele se reunia na biblioteca do Senado, porque é um negócio lá no subsolo, no fim do mundo, que a imprensa nunca descobriu. Quando a imprensa começou a descobrir que ele se reunia lá para montar, aí ele foi se reunir na sala dos motoristas. A imprensa, os repórteres não leem, os senadores e os repórteres não leem, por isso não frequentam a biblioteca do Senado. Essa é a realidade. E nem a sala lá dos motoristas, né? Muito menos a sala dos motoristas ocupada por pessoas do povo brasileiro. Né? Como é que era o Agora, trato do Maciel com o povo, com os motoristas? olha, Neumann, ele tratava todo mundo bem, era uma pessoa super fina. Eu vi essa semana um depoimento de um coronel aqui em Pernambuco, que foi ajudante de ordens de Jaba Vasconcelos. E quando o Jaba Vasconcelos era governador de Pernambuco, que ia lá na vice-presidência fazer despacho com o Marco Marcel, ou almoçar e tal, tudo, o Marco Marcel ia lá onde estava o ajudante de ordens. Olha, você já conheceu o meu ajudante de ordem, o pessoal aqui de segurança? Vai lá. Olha, esse aqui. Aí apresentava eles ao pessoal da segurança dele, ao ajudante de ordem dele. Disse, olha, ele vai almoçar com vocês, viu? Ele vai almoçar com vocês aqui. Quer dizer, ele tinha aquela preocupação de agradar todo mundo, impressionante. Aniversário de pessoas, não era nem próximas, pessoas do interior, que ele tinha vereador, prefeito, deputado, todo aniversário o cara recebia um cartãozinho dele com aniversário e tal. Era um político diferenciado, meu mano. É, é, para encerrar aqui, nós estamos aí chegando perto aí do fim, né, da entrevista. Eu quero dar o meu testemunho pessoal que Recife, durante esse, esse pandan, Marco Maciel e Arraes, né, através do neto do Arraes, Eduardo Campos, o Marco não deixou herdeiros naturais, mas deixou muitos herdeiros políticos. A Recife teve uma importância histórica relevante na história do Brasil, que foi o lançamento da candidatura do Tancredo, que aconteceu numa reunião da Sudene. O Tancredo, eu tenho até uma história engraçada para contar, que eu fui para o Recife, mandado pelo Mauro Guimarães, do Jornal do Brasil, para entrevistar o Tancredo. E o Jorge Moreno foi pelo Globo para representar, para entrevistar o Tancredo na volta. Eu queria voltar com o Tancredo, mas aí eu disse, doutor Tancredo, lá numa das melhores cozinhas do Brasil, que é a cozinha lá do Palácio do Governo em Pernambuco. Né? Aí, né? Eu disse, doutor Tancredo, eu queria voltar com os senhores. Não, 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 não tem lugar no avião. Aí só depois eu me toquei que o lugar era do Moreno, porque estava num acordo, e no acordo dos dois grandes jornais com penetração nacional, que era o Jornal do Brasil e o Globo. Então, tudo que você fala do Marco Maciel nesse acordo nacional, que aconteceu na Sudene, como o Tancredo foi o Tancredo era governador de Minas, né, e era senador, acho, né, e foi lançado, ou era governador de Minas, por isso que ele estava na reunião da Sudene, né? E Era foi lançado. governador. Era governador, o Tancredo era governador de Minas, e, se eu não me engano, o governador do Ceará, na época, né? Tasso. Hein? Não era o Tasso, não. Era Eu Tasso. acho que era o Gonzaga da Mota. Gonzaga da Era Mota. Gonzaga da o Mota. Gonzaga da Mota que fez o discurso lançando, e foi um grande. Eu quero, então, dizer que esse livro aqui biografa um personagem da história do convívio, da história da probidade, da história da pobreza na política, que, por incrível que pareça, por incrível que possa parecer, parece que isso não tem mais nenhuma importância, mas ainda foi decisiva no Brasil. Então, você ia falar um pouco ainda da sua emoção no Senado, que vai ter no Senado, e eu encerro a entrevista. Fala que eu te interrompi para contar essa história e você precisava dizer alguma coisa sobre a emoção que você vai ter lá no Senado. A casa que foi tua, você foi muito tempo lá da imprensa do Congresso. Antes disso, Neumann, deixa eu dizer só uma coisa. Eu também fiz esse livro também para as gerações futuras. Eu almocei aqui uma vez, no Recife, com um amigo meu, que ele tem um filho de 25 e outro de 18 anos. Um se formou e outro está na faculdade. E eles me disseram que nunca tinham ouvido falar em Marco Maciel.
Você vê, eu estive com jornalistas da Globo no Rio e eles não sabiam que Marco Maciel tinha sucedido a Roberto Marinho na Academia Brasileira de Letras, na cadeira 39. Então, há um desconhecimento muito grande dessa figura importante do país, que é Marco Maciel. E as Não pessoas há precisam mais, conhecer. não há mais, como por causa do seu livro, não há mais tempo para continuarmos. Eu me despeço agradecendo muito a sua presença e o seu lançamento do livro e desejo um grande sucesso lá no Senado. Acho que vai ser maior do que na academia, né? Porque o Marco foi mais senador do que acadêmico. É verdade. Grande abraço, Leone. Muito obrigado aí pelo espaço. Eu é que agradeço você ter comparecido aqui no Dois Dedos de Prosa, na sala Isabel Pimentel de Castro Pinto. Mário, sucesso, hein? Olha, enquanto a gente conversou aqui, é provável que tenham vendido bastante livros sobre o Marco Maciel. Esse livro aqui, ó. Que maravilha. Obrigadão, Leone. Obrigado. Muito obrigado, Magno Martins Fonseca. Fonseca, lá de Monteiro, na Paraíba, de Pinto do Monteiro. Até o próximo sucesso literário. Obrigado, Leone. Até.